Ó céus, o meu carro chegou a 60 mil quilômetros rodados. Está na hora de eu trocá-lo? Ó céus, queria comprar um carro, mas ele já tem 70 mil quilômetros rodados. É melhor passar a compra? Senhoras e senhores, vamos com calma, vamos entender um pouquinho mais sobre os mitos e verdades da quilometragem mais avançada em um veículo. É muito importante a gente tomar cuidado para não endemonizar o veículo um pouco mais rodado e às vezes acabar perdendo uma compra excelente. Sejam muito bem-vindos ao Auto RPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. O meu nome é Márcio Murta, eu sou diretor de conteúdo aqui do Auto RPM. Já tive muita experiência com carro 0 km e também já comprei muito carro usado. E existem duas coisas que a gente precisa entender quando a gente fala do carro com uma quilometragem um pouco mais avançada. Normalmente, quem tem grana, bastante grana sobrando, e a troca de carro a cada 2 anos tende a não ser um problema, cara, faz a substituição do teu carro, troca o carro, não tem problema nenhum, porque normalmente quem vai trocando o carro de tempos em tempos quer fugir da depreciação do veículo e quer fugir das manutenções que tendem a ficar mais pesadas com o passar do tempo. Isso é um fato, especialmente nos veículos mais novos, mais modernos e tudo mais, onde existe uma periodicidade muito melhor pré-estabelecida para a troca de alguns componentes. Agora, voltando para o brasileiro mais comum, que está comprando um carro de segunda mão ou de terceiro dono e tudo mais, e está preocupado com a questão da quilometragem, existem alguns pontos que é importante manter em mente sobre a manutenção, mas também sobre alguns mitos que existem quando a gente fala da manutenção de um veículo. É bem importante ter isso em mente. Fato, conforme o seu carro vai ficando mais antigo, seguindo a periodicidade e os itens que vão ser revisados ou substituídos de acordo com a marca do seu carro, que ela pré-estabelece até uma determinada quilometragem, o que você precisa substituir, fazer de manutenção no seu carro com o passar do tempo, e depois disso a manutenção vai sendo revisão e troca preventiva de alguns itens. Então, ponto número 1, sim, conforme o seu carro fica mais antigo, você acaba tendo uma propensão maior a manutenções um pouco mais caras e mais regulares, digamos assim. Quando a gente fala regulares, eu não estou falando de a cada semana, eu estou falando de um período de alguns meses. Então, é muito importante a gente tomar cuidado para não endemonizar o veículo um pouco mais rodado e às vezes acabar perdendo uma compra excelente. Posso dizer para vocês, eu tenho 2 carros iguais aqui agora que eu quero comprar. Um carro tem 40 mil quilômetros rodados e o outro carro tem 60 mil quilômetros rodados. O carro com menor quilometragem é o melhor negócio, certo? Você tem certeza disso? Que garantia você tem disso? Se o carro com 60 mil quilômetros rodou 60 mil quilômetros em 2 anos, em estradas principalmente, e o carro com 40 mil quilômetros rodou em 1 ano somente em ciclo urbano, o carro com 60 mil quilômetros de estrada está num estado de conservação muito melhor do que o carro que foi utilizado na cidade. Pô, Murta, mas e se a manutenção do carro foi feita igual nos dois? Show de bola. A manutenção é um item, né? O cuidado do proprietário é um item, é um indicativo muito importante, muito bom para quando você vai comprar um veículo. Porque, afinal de contas, a pessoa que cuida do carro, troca e utiliza um óleo de boa qualidade, utiliza combustível de boa qualidade, utiliza peças genuínas ou peças de altíssima qualidade no veículo, o risco desse carro se degradar aceleradamente é muito menor, obviamente, do que a pessoa que abastece só R$10 de gasolina num posto mais barato que encontrar, coloca o óleo lubrificante mais barato que ele vai encontrar e por aí vai. Então, o cuidado com o carro é um ponto essencial e que define muito sobre o carro. Na medida do possível, você comprar o carro que foi rodado em condições menos extremas. Rodar 8, 10, 12 horas por dia em trânsito, por exemplo, ele coloca o carro numa situação de estresse e uso. Isso é considerado, inclusive no manual de proprietário de cada carro, isso é considerado um uso severo do veículo. Por quê? O tempo inteiro trabalhando na temperatura de trabalho máxima dele, que ele foi pré-estabelecido, com um pouco vento frontal, utilizando o freio o tempo inteiro, acúmulo de calor e por aí vai, aceleração e reaceleração. Tudo isso é muito diferente de um carro que anda numa rotação mais constante, numa velocidade mais constante, com vento frontal o tempo inteiro, mantendo sua temperatura mais baixa possível, pré-estabelecido pela marca, né? Então, assim, dito esses pontos de uso do carro e estado de conservação, o que vocês vão me dizer do meu Corsa que eu comprei com 179 mil quilômetros rodados, tá?
agora está com 191 mil quilômetros rodados, mais de 400 voltas em pistas, mais de 600 passagens em dinamômetro, andando no talo o tempo inteiro. O carro continua lá, funcionando perfeitamente bem. Então, a quilometragem, ela é muito menos importante do que o cuidado que o dono teve com o carro e também muito menos importante do que a condição que o carro foi utilizado, né? A pessoa anda com o carro, passa em buraco sem ver, não tá nem aí e tudo mais, esse carro ele tende a se degradar muito mais rapidamente. Agora você tem carros aí rodando perfeitamente bem, inclusive dos modelos novos, com 200 mil quilômetros, 250, 300 mil quilômetros rodados, andando numa boa. Mas o dono preserva o carro, não sai extraindo o limite do carro o tempo inteiro, coloca óleo lubrificante de qualidade, peças, tudo isso que eu já disse para vocês. Então, a quilometragem do carro, sim, quanto mais alta, maior a possibilidade de algumas manutenções eventualmente mais caras. Eu fui trocar a correia dentada do carro, tive que aproveitar para poder trocar a bomba d'água do carro. Faz parte, é uma manutenção de um veículo mais antigo que você pagou mais barato para ter. Né? Faz parte. Então é isso, pessoal. A quilometragem, ela tem que ser considerada numa conta. Tem a quilometragem, mas, por exemplo, você está comprando o carro de um amigo, de uma amiga, que foi extremamente cuidadoso com o carro, que você sabe que cuidava e tudo mais. Esse carro está com 100 mil quilômetros. Meu amigo, 100 mil quilômetros num carro bem cuidado não é absolutamente nada. Nada. Se for diesel, então, nem se fala. 100 mil quilômetros, o motor acabou de amaciar. Então mantenha isso em mente, a quilometragem do carro ela não é o principal ponto. A quilometragem entra numa conta que é quilometragem versus tipo de uso versus a manutenção que esse carro recebeu durante toda a vida dele. Tá? O que tem que ser levado em conta é o que? Existe a durabilidade do carro como um todo e existem as manutenções que são necessárias. Então, por exemplo, você tem um carro para comprar um carro de 98 mil quilômetros e um carro de 38 mil quilômetros. A revisão dos 100 mil quilômetros, ela tende a ser muito mais cara do que a revisão dos 40 mil quilômetros. Então, esse ponto de revisão para você deixar o seu carro sempre em ordem, mais uma vez, quanto mais velho, quanto maior a quilometragem o carro tem, mais cara tendem a ser as manutenções e as necessidades de substituições. Por exemplo, faz de conta que, utilizado em condições iguais, tá? Um carro que rodou por 2 anos e um carro que rodou por 4 anos, o carro por 4 anos, por exemplo, é muito mais provável que ele precise em breve de troca de amortecedores, de troca de coxins, de uma bateria e por aí vai. Você não pode esquecer dessa conta. Por isso que eu falo, tem que levar em consideração a quilometragem do carro versus a revisão o cuidado que ele recebeu nesse tempo versus qual foi o tipo de uso desse carro, né? Então o carro mais antigo, por exemplo, um carro com 30 mil quilômetros, quase 40 mil, você vai trocar, por exemplo, disco, pastilha, alguns itens básicos ali, óleo, filtro de óleo e por aí vai. Num carro que vai fazer 100 mil quilômetros, você vai trocar disco, pastilha, óleo, filtro de óleo, amortecedor, alguns batentes, porventura, coxinha de motor e por aí vai. Estou exagerando, eu não estou falando que com 100 mil quilômetros tem que trocar o coxinho do motor. Eu estou dando exemplo de que as peças se desgastam e tem peças, como por exemplo o óleo lubrificante do motor, você tem que trocar de acordo com o manual do seu carro. É a cada 5 mil quilômetros, 7.500, 10 mil, é de acordo com o manual do seu carro, tá? Então, a cada 10 mil quilômetros, em qualquer carro, você vai ter que fazer a troca do óleo lubrificante. Agora, existem peças que a gente vai trocando em espaços de tempo maior. Então, embreagem, por exemplo, amortecedores, sistema de suspensão, uma revisão mais severa no sistema de direção, por exemplo, batentes, terminal de direção e por aí vai. Então, quanto mais antigo o carro, mais vai se aproximar do momento da manutenção dessas peças. Agora, você definir que um carro é ruim porque ele é mais rodado é um erro. Não faça isso, tá? Por conta de todos esses itens que eu já expliquei para vocês no decorrer desse vídeo. Eu espero que tenha agregado aqui com algumas noções e informações. Deixe as dúvidas de vocês nos comentários. Passou uma mariposa voando lá do Júlio. Tentei me olha! Perdão, pessoal, foi engraçado a cena aqui. O Júlio se mexeu devagarzinho para ver o que tinha passado. Ó. É tão... Ai, não, brincadeira. Então é isso aí, galera. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês. Um abração e até já.